Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, gratidão. Estamos juntos para mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras, trazendo ele, Alberto Almeida. Alberto Almeida, como é que você está, Alberto Almeida? Oi, não consegui te ouvir, Alberto Almeida, não consegui, Ixi, não tô conseguindo. Agora pronto, sim? agora sim, tudo desligado. Tudo bem? Agora Final de estamos semana aí, no Jardim das Oliveiras, conta como é que foi o final de semana da festa que estava programada, conta pra gente. Fizemos uma festa. Belém do Pará experimentou o 8º encontro dos Amigos do Jardim, com a Eulália Bueno, com a nossa amiga Ana Tereza Camasmi, do Rio de Janeiro, participando de um evento formoso, com muita fraternização, com um clima espiritual fantástico. Foi uma alegria sem par para nós, aqueles que somos do Jardim das Oliveiras, nessa 8ª edição do evento. Pena que terminou, porque esses eventos são formosos, mas passam breve, são rápidos, porque tudo que é bom parece que dura pouco. É que o tempo é desfrutado de uma forma diferente. Que lindo, que bom, é aquelas coisas, que pena que acabou, né, Alberto Almeida? Mas outros eventos estarão acontecendo aí no Jardim das Oliveiras, lindo demais essa possibilidade. Alberto Almeida, que está aqui com a gente toda terça-feira, qual é o tema, qual é a proposta para hoje aqui no programa Diálogos no Jardim das Oliveiras, Alberto Almeida? A nossa proposta hoje, Damião, é podermos focar na ansiedade. Como manejar a ansiedade? Eu não sei se você tem, maior, menor, se é tóxica, se é tranquila, eu não sei. Mas eu sei que o mundo vive o processo ansioso dramaticamente posto em função do estilo de vida com que a humanidade hoje vive os seus dias. Então vamos, a partir de agora, aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, no Facebook, você pode nos assistir no YouTube também. Olha, acompanhe aí a partir de agora, falando sobre ansiedade, Alberto Almeida. Então, eu quero dizer aos nossos amigos internautas de que esse tema é um tema palpitante pela sua frequência, ansiedade. Depois da Covid-19, nós tivemos como a principal patologia decorrente do quadro pandêmico foram os transtornos de ansiedade. Mas o que ela fez foi maximizar aquilo que já existia na nossa movimentação social e que, pós-pandemia, parece que nós não aprendemos muito a como fazer, a como lidar com a ansiedade. A ansiedade é uma energia psíquica que nos move. Ela em si mesma, numa certa dosagem, é absolutamente normal. Ela nos faz agir, como um combustível, faz com que a gente possa operacionalizar o nosso cotidiano. O problema da ansiedade é quando ela é exagerada, quando ela é demasiada, quando ela é, portanto, tóxica. E ela se faz assim não porque ela se mostre intensa num dado momento, porque num dado momento ela pode aumentar para atender uma determinada demanda psicológica. Por exemplo, se você precisa agenciar um comportamento em face de um perigo, a ansiedade aumenta. E é natural que isso se estabeleça. Você precisa tomar uma providência, correr, pegar uma criança e sair do lugar, porque você está com um perigo ameaçante. Então a ansiedade sobe.
como uma energia que se coloca intensa para dar ensejo, de que toda uma fisiologia mobilize-se para oxigenar os músculos e você possa, então, tomar uma atitude na autodefensiva em face de uma ameaça que se mostre ali naquela circunstância. Mas, quando a ansiedade ela é intensa e demorada, aí causa problema. Quando ela é intensa e ela não cede, fica prolongada no tempo, aí é perigoso. Aí nós chamamos de ansiedade tóxica. Ela é disfuncional para as nossas necessidades, como um elástico que eu estico quando é necessário esticar, depois que visto a roupa, ele desestica e vai para uma posição adequada. Se eu estico esse elástico e não volto para o lugar, ele, com o tempo, vai perdendo a função da elasticidade. Então, esse movimento de mobilizar a ansiedade para fazer as coisas e depois voltar ao estado de ansiedade normal, saudável, deveria ser o móvel que deveria fazer parte de todos aqueles que estamos na Terra. Porém, o estilo de vida, o modo como estabelecemos o nosso comportamento, a nossa história existencial, ela muitas vezes se estabelece de tal modo estressante que a ansiedade sobe e como que não desce. Ela fica intensa, como se estivesse sempre em perigo. E é aí que ela vai transtornando-nos a existência, vai modificando não só o tônus da nossa estrutura biológica, mas vai levando-nos ao adoecimento e ao colapso. A síndrome, por exemplo, do pânico, a crise de pânico, é uma demonstração, uma das demonstrações dessa ansiedade que está excessiva e demorada, que não cede, e que, num dado momento, mesmo você estando deitado, por exemplo, para adormecer, sem nenhuma situação externa que te mobilize, pode explodir uma crise de pânico. Veio uma explosão decorrente de uma ansiedade que está ali, sepultada dentro de você durante o cotidiano, veio acionando o sistema nervoso central, mobilizando as glândulas da suprarrenal e deixando com que os hormônios compareçam na nossa corrente circulatória, determinando então a chamada crise de pânico, que faz com que você experimente a sensação iminente de morte, fazendo com que você levante-se e tenha a impressão que vai ter um infarto do miocárdio, por exemplo, e agencie um atendimento no pronto-socorro. E às vezes isso está tão regular que o plantonista, quando olha você, já sabe que você vem de síndrome de pânico. Ele já sabe que você, entre aspas, não tem nada e já oferece um medicamento ansiolítico para tirar a crise. E você chega achando que vai morrer naquela vez. Mas é a 100ª vez que você vai ao pronto atendimento morrendo. A tal ponto que, num dado momento, você começa a perceber que você não morre ali da síndrome do pânico, mas aquela é uma sensação muito desagradável. A respiração fica comprometida, você fica com sudorese fria, você tem aquela sensação de aperto, de angústia no peito, você tem, às vezes, uma sensação de tontura, o seu pensamento não fica suficientemente coordenado, a tontura pode comparecer igualmente, enfim, um conjunto de sintomas, a palpitação, um conjunto de sintomas acontece em razão dessa descarga hormonal decorrente de uma movimentação do circuito do cérebro que está ativado por uma ansiedade estocada, que como que explode uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por dia, gerando a crise de pânico. E eu estou dando apenas um exemplo dessa ansiedade que se manifesta patologicamente e comparece aos pronto-atendimentos, fazendo menção a que o indivíduo vai morrer, mas, na realidade, é apenas um quadro de natureza psiquiátrica ou de natureza psicológica, precisando de uma psicoterapia para lidar com o manejo da ansiedade. E aí nós vamos perceber que entram vários fatores endógenos e exógenos,
que vêm do exterior e que vêm do interior, e que falam, cumulativamente, de uma ansiedade que se mostra exagerada, excessiva para as situações. É nessa situação que, quando nós olhamos o mundo, ele já por si mesmo já te aciona. É um mundo barulhento, muito veloz, com muitas buzinas, com muitas exigências, com muitas cobranças, com o trânsito engarrafado. Você está sempre atrasado, porque tudo parece que conspira para um apressamento. Esse quadro, ele cria um campo de energia também, além da demanda física operacional em si mesma, tem um campo de energia que aciona você para a ansiedade. Mesmo você estando com o carro fechado, se estiver de automóvel, e você sente, porque o trânsito não anda, a buzinada, alguém gesticula. Essa é a situação em que habitualmente nos move no dia a dia. Você não chega no horário da escola, no trabalho, tem medo de não ultrapassar o horário de chegada se você bate ponto, ou que a criança não entre. Enfim, são situações dramáticas que agravam se chove, se tem uma colisão à sua frente. Mas esse não é o problema por si só. O estilo de comportamento da humanidade é um comportamento apressado, veloz, como se a vida fosse se exterminar logo ali. Nós estamos sempre, o que gera na gente uma ansiedade. Essa ansiedade no estilo de vida que vivemos hoje, nas cobranças que se estabelecem no trabalho, nas demandas profissionais, onde que você tem que atender, às vezes, fazer um trabalho grandioso do ponto de vista da complexidade ou volumoso na quantidade, faz com, num determinado tempo que você tem que fazer, faz com que você, sendo um empresário, um funcionário público, um gestor, um administrador, se sinta compelido por quem está em cima ou em função de quem está embaixo, que não atende às demandas do serviço, que às vezes é excessivo, faz com que você viva ansioso, trabalhando 6 por 1, ou seja, 6 dias de trabalho por 1 de repouso. Isso é um absurdo. Nós vamos ter que refazer esse nosso olhar da atividade profissional. Aliás, alguns países já estão fazendo isso, diminuindo os dias de trabalho. Aliás, jovens na Europa já não aceitam trabalhar 5 dias, querem trabalhar 4 dias, porque eles fazem 4 dias mais do que fazem 5. E se olharmos o mundo na direção que ele vai exatamente para maximizar a qualidade de vida, aonde o trabalho talvez possa ser encurtado no tempo, com maior proveito, do que fazer com que a pessoa esteja ali 6 dias por semana, à exaustão, fazendo um trabalho que ele faria com mais prazer, sem adoecer, sem, portanto, ausentar-se do trabalho. Ele poderia fazê-lo em 5 ou em 4, talvez. Nós caminhamos para isso, porque até a tecnologia também está nos ajudando. Aliás, a atividade doméstica de home office ajudou muito nisso, mas também aqueles que trabalham só em casa se sentiam estressados pela monotonia do lar, pelos filhos, pelas demandas familiares, não conseguem trabalhar em casa, não se adaptam a trabalhar em casa, ficam ansiosos. O sistema híbrido tem sido uma forma de poder lidar com a ansiedade muito interessante, porque você faz movimentos de compensação e consegue fazer uma produção mais execuível, melhor. O trânsito diminui, os ônibus, os metrôs ficam menos abarrotados, enfim. Esse estilo de vida nós precisamos rever, porque ele é um estilo estressante. E aos poucos vai nos matando, fazendo com que a nossa ansiedade gulosa vá nos engolindo as artérias, vá nos engolindo hormonalmente a imunidade, o sistema cardiorrespiratório, vá alterando o nosso sistema cerebral, que com o mecanismo de tentativa de compensação joga nos hormônios, joga no estômago, joga no intestino, joga na pele o excesso de ansiedade. O cérebro tenta fazer essa mediação em vão, porque temos que mudar a causa. E essas causas, algumas delas, no cotidiano, precisam ser revistas até institucionalmente.
até governamentalmente falando, precisam ser reavaliadas e reanalisadas. Assim, o ócio criativo, que não é a preguiça, ele precisa ser revisto como uma necessidade a ser implementado na atualidade. Mas não são só essas demandas. As demandas de educação dos filhos, a violência que se mostra no mundo e no nosso país, mais de 40 guerras no mundo, ameaçando-nos com uma terceira guerra mundial, também gera ansiedade. Estar em casa, como dizia uma paciente minha ao pai que ia sair à noite, disse: minha filha, não saia, tem muita violência, por favor, não saia. Eu disse: papai, você quer que eu fique em casa, mas nós já fomos aqui assaltados em casa 2 vezes e ficamos sequestrados aqui pelos assaltantes. O pai olhou para ela e disse: minha filha, é verdade. Não há segurança nem dentro de casa, nem fora de casa. Eles moravam numa residência, mas também nos apartamentos isso se dá com menos frequência, naturalmente. Mas a insegurança gera ansiedade. Os filhos saem, os pais não dormem, porque não sabem se voltam. E se voltam, não sabem se eles voltam drogados, porque dependendo da situação, o filho às vezes se perde numa ambientação inadequada e os pais nem sabem de que eles muitas vezes estão usando droga, ou usam drogas enganados pelos colegas e quando voltam para casa, voltam alterados. E os pais hoje fecham a porta, não é pelos assaltantes, é para não saber como é que o filho vai chegar, o filho que já é um usuário, que o pai sabe, por exemplo. Enfim, hoje o nosso estilo de vida doméstico também ficou comprometido. A demanda familiar educativa ficou terceirizada, e aí perdemos a conexão amorosa com os nossos filhos, que vão se perdendo nas angulações da vida, nas esquinas tortuosas da existência, e vão se mancomunando aqui e acolá com os grupos de horrores, com a corrupção, com a drogadição, com a sexualidade desvirtuada. E quando a gente percebe as vidas conturbadas, vazias e preenchidas por coisas ou por situações desagradáveis, sufocam os nossos entes queridos, que voltam para casa atormentados, atormentando aqueles que às vezes em casa também estão inquietos. Esse é um sistema, e cada um com a sua demanda própria, histórica. Como é que foi a nossa infância? O quanto de culpa foi nos implementado enquanto crianças? O quanto apanhamos? O quanto fomos desprezados, abandonados, não amados, não olhados? O quanto nossos pais ficaram representados por funcionários que bulinaram, que nos assediaram, que nos espancaram às escondidas, que não nos cuidaram adequadamente, gerando conteúdos agressivos que acionam a ansiedade. E quantos de nós trazemos culpabilidades, que é uma das causas que move a ansiedade, é culpa. Quantos de nós adultos trazendo culpas, porque num relacionamento não fomos bem, não agimos adequadamente ali, no campo profissional, nessa ou naquela circunstância, e não conseguimos reverter, refazer aquela situação com um amigo, com um familiar, com o esposo, com o filho. Agimos, às vezes, de forma inadequada, truculenta, e não conseguimos nos recolocar diante deles, fazendo as pazes, guardamos essa culpa. Um ente querido, um pai ou uma mãe que até já se foi do mundo corpóreo e nós não fizemos a reconciliação em tempo. Essa culpabilidade gera ansiedade. Então, trazemos motivações externas, motivações internas da nossa história de vida atual e algumas vezes trazemos ansiedade de outras existências. Espíritos que podemos cometer algumas falhas outrora, guardamos pulsões do inconsciente profundo que acionam a ansiedade graciosamente, sem nenhum motivo. Veio uma cota de ansiedade pelos delitos cometidos no passado e fazem-nos apresentar o transtorno de ansiedade generalizada, mesmo vivendo uma vida relativamente confortável, mesmo tendo uma família que funciona adequadamente, mas nós, pessoalmente, trazemos como herança de outras existências conteúdos conflitivos que se revelam pela ansiedade, dilaceradores para o nosso cotidiano. Somem tudo isso e vejam o que é que dá. Nossa história espiritual, a nossa história existencial dessa encarnação, a dinâmica do lar,
a dinâmica do trabalho, da via pública, dos relacionamentos dos diversos grupos sociais e o mundo como está, então nós temos um convite ao desenvolvimento da ansiedade tóxica, exagerada. Há que fazermos uma pausa. O manejo da ansiedade precisa se fazer nessa mudança de estrutura de vida. Podermos olhar a vida de uma forma mais mansa, mais tranquilizadora, sermos menos apressados, talvez fazermos uso da oração com mais frequência, incluirmos a meditação da nossa existência, levantar e pelo menos durante 3 minutos respirar enquanto oramos, ou respirar pura e simplesmente fazendo uma meditação curta de 3 minutos, prestando atenção na respiração. No trânsito, por exemplo, se está dentro do automóvel, colocando músicas silenciosas, deixando um pouco os aparelhos celulares, que nos smartphones são uma grande fonte de ansiedade para as crianças e para os adultos, fazendo uma pequena pausa. Experimente passar um dia sem usar o seu celular, ou, se não um dia, pelo menos um turno sem usar o seu celular. Não o consulte antes de dormir, para que você possa ter um sono reparador, porque a ansiedade, ela povoa o nosso sono. Temos pesadelos, saímos do corpo inadequadamente com conexões espirituais de baixo teor vibratório. Então, oremos antes de dormir. E se usarmos o celular, só coisas boas, uma música, uma paisagem, algo que possa nos reconfortar, estabelecermos conexões afetivas mais profundas, no qual os aparelhos eletrônicos não nos roubem o outro, não nos abduzam um do outro, o pai do filho, o filho do pai, a mãe da avó, o casal. Os aparelhos às vezes nos abduzem, gerando-nos ansiedade. Melhorarmos o nosso padrão de vivência e de convivência doméstica. Implantarmos o evangelho para lermos em casa, em família, fazermos a oração, fazermos um comentário, fazermos as refeições, quando possível, juntos, sem o apressamento, de guardarmos o repouso para o corpo adequado para que o cérebro descanse, usarmos o entretenimento como uma alternativa prazerosa para compensar os estresses. Uma atividade física é indispensável, com regularidade, ainda que seja uma caminhada. Não é uma atividade física performática, que às vezes gera mais estresse. É uma atividade física que lhe dê prazer, uma caminhada, andar de bicicleta, uma dança, por exemplo, uma natação, aquilo que te dá mais prazer. Investir, portanto, nesses pequenos momentos que entram como se fossem verdadeiros oxigênios na alma que está precisando ser oxigenada. De tanto estresse que ela tem, parece que está faltando vida. Levarmos um pouco mais de vida. Termos com os amigos o café, um bate-papo despretensioso, como a gente costuma dizer, botar a conversa fora, na verdade é relaxar. Rir um pouco, precisamos rir mais. Guardarmos o bom humor, para levarmos a vida, darmos de ombro em grandes oportunidades da nossa existência, e no maior volume das coisas que nos acontecem, a gente fica estressado, todo duro, musculatura dura, darmos um pouco de ombro, não valorizando coisas que são de menores importância, para guardarmos a nossa energia para aquilo que efetivamente é importante. Enfim, olharmos desse lugar para evitarmos os remédios, os ansiolíticos, os antidepressivos que tratam a ansiedade, para não precisarmos desses expedientes, como alguns fazem uso, de psicotrópicos passados pelos profissionais, ou às vezes de uso clandestino. A pessoa vai para a maconha para ficar, por exemplo, mais down ou mais suave, e entra no caminho da dependência química, porque não consegue usar os recursos naturais para lidar com a sua ansiedade. E vai pela química, e uma química por automedicação, porque usa às vezes como remédio, mas usa de uma forma inadequada, porque não sabe que com aquela experiência ele vai levando outros ingredientes que o teu organismo não
precisa, e às vezes numa dependência que vai se estabelecendo, e dependendo da idade, como criando predisposições para doenças psiquiátricas mais graves, quais as pesquisas têm revelado. Enfim, fazermos esse investimento numa vida mais saudável, para não recairmos como doentes do estômago, do intestino, do cérebro, da mente, quando então nós já vamos remediar as consequências de uma ansiedade usada exageradamente, de um elástico que esticou e já não volta mais para o normal. Enfim, vivermos uma vida com menos química humana e usarmos mais química afetiva, substituirmos, portanto, a química farmacológica pela química do vínculo afetivo, usarmos a oração, a meditação, como recursos básicos do cotidiano, para que a nossa vida vá sendo banhada daquilo que está na nossa intimidade mais profunda, que é o nosso sagrado. E assim, podermos ir lidando com as nossas encrencas. Às vezes as encrencas são tão graves que precisamos de uma terapia, buscarmos um profissional para fazermos a terapia, ao invés de buscarmos o remédio para contornar os efeitos, tentarmos trabalhar as causas pela via da religião, pela via da psicoterapia. Está tão grande que não tem como resolver, a não ser com a ajuda de um técnico, de um psicoterapeuta, de um psicólogo, enfim, de alguém que venha mediar, ajudar a mediar esse manejo das nossas culpas, das nossas raivas, das nossas encrencas internas, que se manifestam como ansiedade, como um dos sintomas. E assim, tomarmos menos tarja preta e vivermos cada vez mais no azul celeste, daquele que está conectado com o divino. Vivermos uma vida, portanto, menos veloz, talvez com menos recursos financeiros, mas com maior tranquilidade, com maior serenidade, e guardarmos uma longevidade mais saudável, porque se dilapidarmos a nossa saúde agora, nós não vamos dar conta de que mais tarde nós vamos lidar com as consequências dessa ansiedade tóxica em diversas alterações que o envelhecimento vai nos trazer por conta de uma ansiedade que não foi manejada adequadamente. Então, busquemos a figura do Cristo como sendo uma referência. Por que estáis ansiosos com o que comer, com o que vestir? Não é a vida a própria, o próprio alimento, o corpo, a própria vestimenta? Dizia Jesus ao seu tempo, para que pudéssemos ficar menos ansiosos. Dizia, olha a ave do campo, os lírios, fazendo-nos menção de que poderíamos nos conectar com a lei divina e poderíamos estar nessa sintonia com a amorosidade que nos trata e nos age preventivamente em relação a tudo que nos deixa ansioso no cotidiano. A figura do cultivo de Jesus é, sem sombra de dúvida, um medicamento que tem feito falta nesses dias. Como manejar a ansiedade? Eu quero primeiro agradecer todos que estão participando aqui no chat, colocando seus comentários, compartilhando este programa. Muito, muito obrigado. E Alberto Almeida, olha, muita gente aqui participando. Denise Conte, nossa, vou ter que assistir depois do começo, porque a ansiedade é meu nome do meio. Karen Regina, da Austrália. Alberto Almeida, qual a origem da ansiedade? Eliane Silva, depois do suicídio do meu marido, eu não estou conseguindo lidar com minha ansiedade. O que posso fazer, meu amigo? Roseli Fiorim, desde abril tenho lutado para amenizar a ansiedade. As crises de pânico amenizam com o tratamento medicamentoso. Sempre fui ansiosa, mas não tinha crises de pânico. Jane Bernardo, crise de pânico é uma sensação de morte. Eu tive em alguns momentos, pode ser espiritual, porque, Alberto Almeida, a Jane diz aqui, só de ir à igreja evangélica e à casa espírita, eu me curei. Seria apenas por causa da minha mente ou deve ter sido espiritual mesmo, hein, Alberto Almeida? Há ansiedades que guardam relação com interferências espirituais, notadamente daquelas pessoas que são mais sensíveis ou que são médiums. Uma aproximação espiritual pode simular um quadro de pânico da pessoa, quando na realidade aquele espírito, por exemplo,
que desencarnou com infarto do miocárdio e que ainda sente as angústias da morte e que não está cuidado, que não está tratado, em se aproximando pode de um médium simular um quadro de infarto do miocárdio e gerar uma crise que se configura como uma crise de ansiedade sem que o indivíduo em si mesmo tenha essa característica. Quando isso se dá numa reunião adequada para esse fim, no caso a reunião mediúnica, é compreensível. Mas quando se dá fora da reunião mediúnica, significa dizer que a pessoa está sintonizando mal e precisa se cuidar, porque essas entidades só causam essa ansiedade porque a pessoa não está bem do ponto de vista do seu alinhamento espiritual. Então é muito importante considerar de que há também os processos pseudos que falam de uma ansiedade exagerada que pode ser resultado de uma aproximação espiritual, como há os processos mistos. A pessoa já é ansiosa, um espírito sintonizando com a ansiedade da pessoa maximiza essa ansiedade, aumenta-lhe a ansiedade. Então, o atendimento espiritual, ele é sempre o recurso que ajuda quando há interferência, e mesmo não havendo interferência, os espíritos amigos aliviam a pessoa através da bioenergia, do passe, das estratégias de transferência de energia, melhoram a pessoa. E os estudos espirituais, esses sim, são fundamentais para que eu, me conhecendo, possa encontrando os recursos para cultivar a serenidade, a compaixão, a tranquilidade, a calma, que são recursos, o otimismo, que são recursos fantásticos que todos podemos e devemos utilizar e que as religiões oferecem. Então, é de bom tom, em qualquer tempo, procurar um grupo religioso da sua crença, a fim de que você possa se beneficiar, valendo-se dela, a fim de poder, fazendo o seu autoencontro, melhorar as suas competências, desenvolver qualidades que possam deixar você no melhor manejo dos problemas, que naturalmente acionam a ansiedade, mas para quem está pobre de recursos psicológicos, morais, tem dificuldade de lidar, logo estoura. Então, para aumentar a nossa capacidade, a nossa resiliência e a nossa resistência, essas duas coisas, é necessário buscarmos esses recursos, e a religião oferece. Ao lado disso, a psicoterapia, ela é um elemento fantástico, porque o profissional vai ajudando a pessoa a fazer essa imersão, para que ela descubra dentro de si onde estão os engates, pelo que ela se mostra tão rígida e se manifesta ansiosa, ou porque ela se mostra tão agressiva e manifesta-se agressividade com ansiedade, porque ela detém tanta vulnerabilidade, mostrando-se ansiosa, porque ela tem esse ou aquele medo não tratado que se manifesta como ansiedade. Então, a psicoterapia é também o recurso de excelência, que ao lado da religiosidade ajuda muito a pessoa nesse caminho para dentro, porque a solução da ansiedade não está numa ilha paradisíaca, está dentro de si mesmo, aonde eu vou conformar a minha vida, melhorar o meu estilo de vida e me colocar diante dos problemas de uma forma diferente. A nossa companheira que perdeu o esposo pelo suicídio e a partir daí ficou ansiosa, é natural compreender essa dinâmica, porque um trauma dessa ordem gera na parceira, como nos filhos, um grau de ansiedade, porque gera uma expectativa de como se aquilo pudesse se repetir, ou aquilo que foi tão intenso como que ainda não foi dissolvido através de um luto ou através... O luto já se consolidou, mas o trauma está estabelecido, precisando ser trabalhado aquele trauma, porque às vezes, junto com o suicídio, eu posso ter me sentido culpada. E ao me sentir culpado ou culpada, eu crio ansiedade relacionada à culpa do suicídio, não ao suicídio em si. Indiretamente, uma coisa está conectada com a outra, é verdade. Mas não foi só o suicídio, foi o suicídio. E eu fiquei achando que poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo outro, ou não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Isso é muito comum quando há um desastre doméstico, suicídio ou não. A gente sempre acha que poderia ter feito ou não deveria ter feito tal coisa.
É difícil escapar dessa armadilha, que é uma armadilha. E às vezes a gente consegue resolver conversando com um amigo, com um religioso, mas às vezes só a psicoterapia me ajuda a eu fazer essa imersão, para refazer o meu olhar. E se eu fui efetivamente contribuir para que aquilo acontecesse de uma forma desarmoniosa, eu, através da terapia e através da religiosidade, vou aprender a me perdoar. Ou a perdoar aquele que se foi, porque às vezes eu fico ansioso, porque eu acho injusto aquele ter me deixado, ter cometido suicídio. E eu, ao invés de ficar com raiva de mim, eu fico com raiva dele que se suicidou, ou dela que se suicidou, precisando trabalhar essa raiva por ter me sentido abandonada, abandonado. Enfim, vejam quantas coisas podem acontecer e que precisa de uma ajuda profissional para que possamos, então, lidar melhor com uma ocorrência desse naipe, que está me gerando ansiedade, às vezes depressão como sintoma. Um dos sintomas da ansiedade pode ser um sintoma depressivo. Então, o olhar disso com a ajuda, às vezes, é suficiente para resolver. Às vezes está tão intenso, está tão dramático, que eu preciso de um apoio medicamentoso. Mas eu sugiro que, se precisar de um apoio medicamentoso, comece de forma leve. Não vá para os fármacos imediatamente. Talvez uma ajuda psicoterapêutica e uma administração de acupuntura, de homeopatia, uma abordagem da medicina chinesa ou da medicina ayurvédica, que é mais natural, ela talvez te reponha. Mas se precisar da bioquímica, também está em boas mãos. A gente sempre retarda essa medida, porque às vezes ela pode ser solucionada sem que a gente precise usar esse recurso. Mas, como tudo é manifestação da bondade divina, façamos uso dos recursos que estão disponíveis, de modo que a gente possa resgatar-se de nós mesmos para levarmos uma vida mansa, branda, suave, gostosa. Alberto Almeida, o tema de hoje, como manejar a ansiedade, trazendo muitas e muitas participações dos amigos aqui que nos acompanhando. Denise Conte, nossa, vou ter que assistir depois. Denise já foi, opa, peraí, já foi, opa, já tá aqui. Agora é o Guto BR. E a ansiedade com relação ao ego? Pessoas antes de reencarnarem, mas ao chegarem aqui se envolvem com coisas mundanas, ficam escravas, e aí depois o subconsciente não faria cobrança? Daí as crises de ansiedade, Alberto Almeida? Vendo por esse lado, Karina Rolf estava tomando remédio para ansiedade devido à pressão constante do serviço. Hoje, estou grávida e parei. Sica Guimarães Oliveira, Alberto Almeida, como ajudar uma pessoa que vive em constante ansiedade? Ana Zandonai, gratidão. Hoje é difícil, hein, Alberto Almeida, encontrar alguém sem ansiedade. Ela está em Chuí, no Rio Grande do Sul. Ana Almeida, Alberto Almeida, sou dependente de ansiolíticos. E é possível fazer tratamento online para depressão? Como é que faço para falar contigo? Karen, olha, Alberto Almeida, para te ouvir, estou acordada aqui na Austrália, são 23 horas. E a Clara Gondim, excelente tema, Alberto Almeida, tão pertinente nos dias de hoje. Abraço a todos daqui da Espanha. Clara Gondim, Alberto Almeida. Então, as perguntas foram muitas e eu gostaria de dizer ao Guto, inicialmente, que fez a primeira pergunta, de que quanto mais egóico nós formos, o Guto tem razão, mais nós temos dificuldade de lidar com a ansiedade. É necessário ir para o self, para o eu superior, para o sagrado, para sermos menos ego. Quanto mais ego, mais poder, mais controle. O controle, por exemplo, ele gera muita ansiedade, porque o controle fica, às vezes, a serviço só do controle e não do cuidado. Quando o seu controle está a serviço do cuidado, tudo bem, mas quando ele está a serviço do controle, é neurose, gera ansiedade. Veja o quanto nós precisamos fazermos um movimento de introspecção, diminuirmos essa gana de poder, de domínio, de controlar as pessoas. A gente não consegue controlar nem a gente. Então, o Guto tem razão, é necessário fazer uma imersão mais profunda para tratarmos o nosso ego, que não é mal, mas que, se mal estruturado, ele não funciona bem. É necessário, portanto, ir além do ego,
para mergulhar no Cristo interno, na dinâmica búdica profunda, é necessário ir ao sagrado que somos, ao eu superior na linguagem de Eva Pierracos, para podermos fazer o manejo mais adequado da nossa dimensão humana, egóica, da nossa personalidade. Quanto aos remédios, eu quero dizer aos amigos e amigas que é muito tendencioso. Há uma indústria do remédio. E no campo da ansiedade, vocês não imaginam o quanto é barato e o quanto se vende a granel os ansiolíticos. Os ansiolíticos, e por isso são tarja preta, eles geram dependência mais do que os outros remédios. E exige controle do médico. É necessário uma receita azul para que você possa tomar um ansiolítico. Então, não tome remédio ansiolítico que não seja passado pelo profissional que está lhe cuidando, porque o resultado dele é imediato. Todavia, ele não resolve. Ele tira da crise, mas ele não trata a ansiedade. A ansiedade é tratada pelo psiquiatra ou pelo um bom clínico, ou, no caso da medicina homeopática, pelo homeopata, da medicina acupunturista, o acupunturista, enfim. Nós precisamos entender de que ansiolítico é um recurso utilizado pelo médico bom clínico, pelo psiquiatra, habitualmente, em casos pontuais, em que é necessário, complementares, que tem tempo de validade esse uso. Ele faz o manejo enquanto usa as medicações adequadas, habitualmente o antidepressivo, é que cuida da ansiedade. Ele vai manejando e vai tirando o ansiolítico. Mas as pessoas ficam no ansiolítico, e eu vejo o custo dos ansiolíticos, ele sai a rodo, e por isso as indústrias farmacêuticas enriquecem. Não tem interesse de que a gente fique saudável, elas querem vender o seu produto. E, a despeito de precisar de uma receita azul, você sempre consegue com um parente médico que acaba que cede uma receita porque você diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, engana o parente, e aí você vai consumindo-se ao consumir os ansiolíticos, que são, como tudo que está na Terra, como bênção divina para nos auxiliar, mas não para nos gerar dependência. Não fiquemos presos aos tarjas pretas. Por isso, o profissional da área da medicina que está lhe acompanhando, o psiquiatra, o clínico, ele vai fazer esse manejo adequado e procure seguir a orientação dele. Se é para tomar, por exemplo, uma dose mínima de ansiolítico na crise, tome na crise. Numa circunstância pontual de um voo, onde você tem muita ansiedade quando vai voar, você já é ansioso e vai voar e precisa fazer um voo, e ele passa, tome, sempre com tranquilidade. Isso não vai lhe prejudicar a saúde. Mas não faça uso dos remédios por conta própria e não suborne nenhum tipo de farmacêutico ou colega, familiar, que seja da área médica, que possa lhe prescrever o remédio, porque isso não é saudável, nem para quem prescreve, nem para você, que não está se tratando. Você está sendo um dependente químico, como são aqueles que a gente critica, que estão nas ruas, ou que estão em casa, dependente de cocaína, e que fazem, da maconha, e que fazem uso dos remédios assim clandestinamente, sem uma orientação, portanto, profissional. Os remédios tradicionais, eles não deveriam ser usados. Desse modo, vejamos que, portanto, nesse olhar, a ansiedade precisa de que você, cada vez mais, precise usar o corpo. A atividade física é tão importante para trabalhar a ansiedade. A meditação, a oração, a respiração, o ato de respirar, a massagem, em casa, poder conversar. Quando a gente conversa, a gente põe para fora. Aumentar as tertúlias entre os amigos, o esporte. O esporte é um dos grandes recursos para lidar com a ansiedade. Notadamente, se ele é recreativo. Se ele é competitivo, ele gera ansiedade. Mas se ele é recreativo, ele trata a ansiedade. De modo que nós estamos no rumo. Se estamos olhando para dentro de nós mesmos, e se não estamos tão apressados em viver a vida, porque quanto mais apressado a gente está em viver a vida,
mais cedo a gente desencarna, a gente antecipa a desencarnação. Sigamos a figura de Jesus, que nos sugeria que tivéssemos a ansiedade a cada dia, o tanto que ela pudesse produzir, e que pudéssemos ter fé, porque se Deus cuida da ave, da erva do campo, quanto mais Ele não cuidaria de todos nós. Sejamos, pois, aquele que, conectado ao divino, possamos fazer uma trajetória mais serena, mais em paz, porque o reino da felicidade de Deus não é tomado de assalto. Alberto Almeida, eu sei que está terminando o programa, mas deixa eu trazer as pessoas que estão aqui. Ana Zandonai, eu busco trabalhar a ansiedade com leituras, orações e caminhadas. É o meu remédio que ajuda muito. Gratidão, Alberto Almeida, ela está em Chuí, Rio Grande do Sul. Edson Giraldelli, eu tomo ansiolítico e remédio para dormir. Quando desencarnar, vou precisar deles ainda? A Jane Bernardo, meu pai se suicidou antes de eu nascer. Às vezes também tenho vontade de cometer o suicídio, mas não tenho coragem e sigo assim. Terapia na minha cidade é difícil, no público, meu homem dá na fila, espera anos e anos no posto. E o particular eu não tenho como pagar, então eu sigo na fé, na esperança. Olá, Sandro de Itaquera, Valdelice de São Paulo. Eu consigo me controlar, sempre ouvindo suas palestras. Vou no centro, onde faço minhas tarefas e ouço a rádio também. 30 segundinhos, Alberto Almeida. Suicídio jamais, ele não nos liberta da dor. Ele nos mantém a dor e cria uma a mais, que foi o tipo de suicídio que cometemos. Telefonemos para um amigo, busquemos o aconchego do lar, alguém que possa nos atender, buscamos o CVV num telefonema de emergência e a ajuda do profissional da área da psiquiatria e da psicologia, para que possamos ser atendidos na pulsão suicida, porque o suicídio sempre é uma chaga social que não mata ninguém, mata o corpo, mas dilacera aqueles que ficam no entorno da família. Então, tomemos cuidado, que alguns remédios, ao serem tomados, às vezes eles têm como efeito colateral aumentar o desejo de suicídio. Por isso, temos que estar atentos com os profissionais que nos cuidam para que a gente não faça a automedicação. Serenidade é o caminho do amor. Amemos um pouco mais e menos remédio será necessário. Amemos um pouco mais, a recomendação de Alberto Almeida. Vamos ficando por aqui, que pena. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado, Alberto Almeida. Como manejar a ansiedade. Compartilhe esse programa e até a semana que vem. Tchau, gente. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida.